doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Muito obrigada pela sua participação novamente, Raul. Uma alegria grande voltar ao Transição com vocês. E a questão dos papéis familiares. Alguns dizem que a família, o sistema familiar está em decadência, que o sistema familiar está prestes a desaparecer. Como você vê essa questão dos papéis familiares da família no mundo, no nosso planeta, nos dias de hoje, Raul? É muito importante pensarmos que a família não está desaparecendo, a família está em crise. A família está doente, mas não está desaparecendo. Obviamente que toda pessoa pensa em formar a sua família. Por mais que o mundo esteja nessa avassaladora corrida de loucuras, mas todo mundo quer ter a sua família. Quer ter o seu cônjuge, o seu lar, quer ter seus filhos. Muita gente que nem quer se casar, mas quer até ter filhos sem casar-se, sem compromissos. Alguns querem produção independente, outros querem adotar. Então, essa ideia de família é uma ideia que não morre com facilidade. Quando a família se estruturou da forma como está estruturada hoje, a conhecida família nuclear, pai, mãe, filhos, depois a família mais extensa, os avós, os tios, os primos, etc. E isso é uma demonstração muito interessante, muito importante do que o Criador deseja que nós façamos no seu contexto. Nós podemos bem afiançar que a família é um laboratório no qual a divindade pretende que nós aprendamos a viver na grande humanidade, na grande família. Nós temos na nossa família doméstica um laboratório, um locus, um cadinho, onde nós nos entreenvolvemos, nos entrecruzamos, exatamente para aprendermos a parar as nossas arestas reciprocamente, aprendermos a tolerar, a compreender, a dizer sim, a dizer não. Então, na família, nós vamos encontrar todos os elementos sociomorais que a gente vai se deparar depois na grande sociedade do mundo. Então, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos primos, tios, avós, eles são representações da macro-sociedade. Então, quando nós pensamos nisso, avaliamos como que é importante a vida em família. Nós temos na família gente honesta, mas também temos gente desonesta. Nós temos na família gente prestativa, trabalhadeira, e temos gente preguiçosa, que foge de qualquer esforço que tenha que fazer. Nós temos na família gente moralizada, gente digníssima, e temos cada turma da pesada na nossa família. Nós temos pessoas cultas, inteligentes, e temos gente inculta, gente analfabeta. Nós temos gente franca, fácil, aberta de se lidar, e temos aqueles fechados que não procuram nunca. Temos familiares que só nos batem a porta quando eles estão precisando de alguma coisa. Familiares interesseiros. Fora disso, eles não sabem que a gente existe, não tem aniversário, não tem Natal, Ano Novo, não tem nada. Então, todos esses tipos humanos que nós vamos achar no macromundo, nós encontramos no micromundo. Então, podemos dizer que a família é uma miniatura da humanidade, em que a divindade nos situa para que ali a gente possa se desenvolver. Naturalmente, se nós não conseguirmos dar conta das demandas de uma família, 5, 10, 15, 20 pessoas, será muito mais complicado imaginarmos que teremos lucidez
equilíbrio para vivermos com 6 bilhões de familiares mundo afora. Mas esse trabalho nós estamos realizando na família. Há dias em que a família está mais tensa, em que a família se bate, há dias em que a família se ama, se adora, como na humanidade. Há dias em que os países são amigos, assinam tratados de cooperação, e há dias em que eles estão declarando guerras uns com os outros. Então nós temos no micro o que vamos achar no macro. Perfeito. Desse modo, cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa estrutura familiar, nessa micro-humanidade. Como teremos mais tarde um papel a desempenhar na macro-sociedade, como profissionais, como líderes, como trabalhadores, como pais e mães de família, como for, nós vamos ter um papel a desempenhar na macro-sociedade. Então, é muito importante que todas as reflexões partam dessa ideia de que a família é uma base, é um laboratório fundamental. Dali, então, nós aprendemos a lidar com todos os outros valores e tipos sociais. Queria realçar muito bonita essa correlação entre o micro e o macro, né? O planeta. A família é o micro. E numa reflexão, nós estamos cumprindo os nossos papéis familiares, Raul? É muito relativo. Há pessoas que não estão cumprindo seus papéis familiares, há outras que estão cumprindo. É muito importante nós pensarmos numa afirmativa que fez Émile Durkheim, um dos grandes sociólogos franceses, quando ele diz que a família é a célula básica da sociedade. Então nós verificamos onde é que ele foi buscar a comparação. Se nós pensarmos dessa maneira, ele está vendo a sociedade como um organismo, porque a célula é a menor porção de organismo vivo que a gente conhece. Ora, a família é algo vivo. E se ela é a célula básica, todo organismo social depende da família. Imaginemos uma célula cancerosa no organismo. Todo organismo está comprometido. Essa célula cancerosa pode destruir o organismo, porque ela pode lesionar as vizinhas, ela pode cair na corrente sanguínea e contaminar outras zonas do organismo, as metástases. Então, quando nós educamos nossos filhos, quando a família é estruturalmente bem ajustada, esses elementos saem do seu núcleo. Os filhos, por trabalho, por estudo, por casamento, seja lá por que for, eles vão para lugares diferentes, levando a formação obtida na família. Se essa formação for saudável, eles vão levar salubridade, equilíbrio, saúde para onde forem. Mas se essa formação for desastrada, naturalmente que esses elementos que sairão dessas famílias levarão para onde forem as suas patologias. Nós ouvimos diariamente nos noticiários um indivíduo que está em São Paulo que cometeu crimes, mas ele veio da China, mas ele veio da Índia, mas ele veio do Japão, mas ele veio da América. Mas temos na América indivíduos criminosos que saíram do Brasil, que saíram da China, que saíram de tal lugar. Então, em todos os lugares nós temos elementos prejudiciais àquela sociedade, mas eles foram forjados numa sociedade diferente. É uma metástase, é uma doença que saiu de um lugar e foi para outro lugar nesse grande organismo da sociedade terrestre. Mas também temos coisas boas. Nós temos cientistas, nós temos médicos, nós temos políticos de boa qualidade que vieram de lugares diferentes para o nosso país ou que saem do nosso país para lugares diferentes. Então, quando nós ouvimos falar em astrônomos como Marcelo Gleiser, ele é brasileiro e fazendo um trabalho muito bonito nos Estados Unidos. Quando nós ouvimos falar de vários cientistas que estão nos Estados Unidos e que não são de lá, vieram dos seus países, encontraram ali um caldo de cultura que lhes permite fazer um bom trabalho. Então nós vemos que tanto coisas boas viajam, quanto viajam coisas negativas. A família tem esse grande papel de forjar os seus elementos
para a macro-sociedade. Então, cada qual tem um papel. Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Não se pode dizer hoje, como se falava no passado, que o homem da casa é o provedor. A mulher é do lar, porque hoje essa realidade não existe. A mulher que é do lar, ela também é da oficina de trabalho. O homem que é da oficina de trabalho, ele também participa no lar e coopera no lar. Então, a estrutura da sociedade se modificou, mas a família continua sendo a família, ensinando aos filhos esse espírito de cooperação, essa contribuição moral dentro de casa, um dá o apoio ao outro, os irmãos se confraternizando no sentido de, nada obstante as diferenças, as querelas sempre existentes entre eles, mas que haja aquele companheirismo, aquele acompanhamento, aquela parceria que é tão importante entre irmãos. E quando nós olhamos a questão da família, Delmar, há um aspecto que me chama muito a atenção, uma vez que lido com muitas famílias, é o grande desespero que acometem muitas mães e muitos pais quando se dão conta de que eles não amam a todos os filhos da mesma maneira. Há filhos que falam mais próximo ao coração dos pais. E isso para a mãe, principalmente para a mãe, é um problema doloroso, porque ela jura por Deus que ela ama todos os filhos igualmente. Ela faz esforços para isso, mas à luz da reencarnação, isso não existe assim. Porque se, considerando a reencarnação, renascem em nossa família na condição de filhos, amigos do nosso passado e inimigos do nosso passado, se eu tiver esses dois renascidos no meu lar como filhos, é impossível que eu tenha com o inimigo do passado a mesma transfusão de ternura que eu tenho com o amigo do passado. Mas aí nos perguntamos, por que é que Deus coloca no lar, como filhos meus, um espírito que me ama muito e a quem eu correspondo, e outro que não me ama tanto e cujo desamor eu também correspondo? É exatamente para que eu abandone esse e me agarre com o querido? Não, é para que eu me fortaleça nesse que me ama, para que juntos conquistemos aquele difícil de amar. Então, dentro do lar, nós encontramos não apenas pais que se dão conta de que amam filhos de maneira diferente, mas filhos que amam os pais de forma distinta. Há filhos que são apegados à sua mãe, eles são indiferentes ao pai. Há filhos que são apegados ao seu pai, eles são indiferentes à mãe. E cabe àquele que se deu conta disso fazer o trabalho de reaproximação. Se o filho tudo vai agarrar-se à mãe e a mãe já notou que ele é frio com o pai, ela faz o trabalho de reaproximação. Ô mãe, você deixa eu fazer isso? Vamos lá conversar com o papai, meu filho. E traz para que o trio converse. Se o pai percebeu que o filho, que a filha, tudo pede a ele e ignora a mãe, ou quando a mãe fala, o filho corre para o pai para ter o aval do pai, possivelmente diferente, se o pai percebeu isso e ele é amadurecido, ele diz, meu filho, você já conversou com a mamãe? Vamos lá conversar com a mamãe. E aí tratamos de aproximar, porque não é sem razão que esse espírito nasceu naquele grupo familiar. É para que haja uma reaproximação. Muitos casais alegam, até com certa alegria, que o filho gosta muito mais de um do que do outro. E quando o marido senta-se perto da esposa, a criança vem e se interpõe entre ambos e empurra os dois. E isso é visto com uma certa graça. Mas ali já está a marca de que deve ser modificado esse quadro. Não temos que expulsar a criança quando ela vem fazer isto. Quando a gente nota que ela está empurrando a mãe para lá ou empurrando o pai para cá, é hora do casal, então vamos nos abraçar todo mundo. E traz a criança e os dois se abraçam. Não precisa brigar com a criança, bater com a criança, dizer, eu estou vendo que você está querendo nos separar. Nada disto. Basta agir cumprindo o papel de educador que os pais têm. Traz a criança junto. Vamos correr junto com o papai, vamos correr junto com a mamãe. Sempre para tentar aproximar ou reaproximar esse espírito que não é tão compatível com o outro. Então, os adultos encontrarão mais facilidade em fazer isto porque eles raciocinam melhor.
E a criança que não raciocina ainda nesses termos será induzida pelo cônjuge mais lúcido ou pelos dois para diminuir-se essa distância existente, para que se aproximem esses corações. Então, nenhuma mãe tem que ficar com complexo de culpa quando registra que ama ou que tem um sentimento diferente de um filho para com o outro. Isso é perfeitamente compreensível. O que ela tem que se dar conta é de que a vida não os trouxe ao lar para manter esse status, é para modificar esse status. Aquele que não ama, passe a amar. Aquele que está longe, se aproxime. Aquele difícil de ser amado, nós abramos espaço para amá-lo. Criemos estradas para chegar-lhe ao coração. E assim nos despedimos de mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até o próximo programa.